Oi, turma. Então, hoje eu preparei aqui para vocês, nesse conjunto de aulas extras, uma aula sobre supercondutividade. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar o que que é, mas é um fenômeno muito interessante da física de sólidos, que é altamente estudada, na modernidade e tem diversas aplicações e uma possibilidade ainda maior conforme a gente for avançando no estudo dessa propriedade, que é a supercondutividade. Então, por que que eu particularmente acho ela tão interessante? Bom, primeiro que ela é um efeito quântico em escala macroscópica. O que que isso quer dizer? Bom, a gente escuta muito sobre quântica e aí às vezes não entende muito bem o que que quer dizer. E basicamente, a quântica a gente pode dividir ela como um estudo dos corpos microscópicos. Opa, ah, tá. Mexeu sozinho. Bom, é o estudo dos corpos microscópicos, por exemplo, as partículas, o efeito fotoelétrico, como vocês já devem ter assistido a aula. E o termo quântico, ele vem do fato que a energia de um sistema microscópico é quantizada. Então, por exemplo, para tu tirar um elétron de um metal emitindo um fóton ou uma luz, né? É, essas energias para tu conseguir expelir esses elétrons do material, elas têm uma quantidade definida, elas estão quantizadas. Então, a gente tem essa mecânica que é a quântica e a mecânica clássica, que é essa que a gente estuda, sei lá, as leis de Newton, a termodinâmica, a cinemática. Tudo isso a gente vê como a mecânica clássica. Quântica, ela é um pouco. Por que que tá mexendo sozinho? Bom, a quântica, ela é um pouco mais complexa de se entender, de primeiro olhar, porque a gente não. A gente foca muito na mecânica clássica, né? Mas o que que quer dizer que a supercondutividade é um efeito quântico em escala macroscópica? Isso a gente vai ver agora ao longo dessa aula, mas fica já o spoiler. É uma das únicas propriedades conhecidas atualmente que a gente consegue ver em escala macroscópica, no caso, em escala das coisas que a gente consegue ver com os nossos olhos, efeitos quânticos, porque os efeitos quânticos tudo acontece numa escala muito, muito pequena de partículas. Então, essa propriedade dos materiais, que é a supercondutividade, ela é considerada um novo estado da matéria. Assim como a gente tem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, o estado supercondutor é considerado um novo estado da matéria. Tem o plasma, tem o estado amorfo, tem vários tipos de estado, mas o supercondutor é um estado. E para ser um estado da matéria, o, o material ele tem que mudar suas propriedades. Então, o que que acontece quando. O que que acontece quando um material está num estado supercondutor? O que que é essa supercondutividade? Bom, a gente pode definir de uma maneira simples, que é a possibilidade que alguns materiais têm de perder a sua resistência elétrica quando submetidos a temperaturas extremamente baixas. E assim, pessoal, perder a resistência elétrica mesmo. O material, por exemplo, não tem nenhuma resistência elétrica. Se a gente pega um fio supercondutor e fecha ele num círculo e induz uma corrente elétrica ali, essa corrente elétrica vai ficar girando nesse fio condutor infinitamente, porque ela não vai ter perdas para o fio. Isso é uma coisa completamente nova para nós, por exemplo, porque todos os materiais, tudo que a gente viu aqui no nosso curso, a gente falava, na verdade, os fios condutores, tudo tem uma pequena resistência elétrica, e aí ocorrem perdas e a gente acabava desconsiderando a resistência elétrica dos fios e para fazer nossos cálculos, mas a gente sempre frisava que tinha.
No estado supercondutor é nula, 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 zero. E quem é que descobriu o primeiro essa propriedade dos materiais? Em 1908, o holandês, não vou saber pronunciar o nome dele, Ones, ele conseguiu fazer a liquefação do hélio. E ele conseguiu atingir uma temperatura de aproximadamente 4 kelvins, que daí ali mostra menos 268,9 Celsius. Então, até então, a gente só conseguia liquefazer o nitrogênio líquido ou outros gases, mas com ele conseguindo liquefazer o hélio, ele chegou nessas temperaturas extremamente baixas e ele começou a estudar as propriedades dos metais em temperaturas bem, bem, bem baixinhas. E aí, o que ele viu? Por exemplo, o mercúrio, aqui a gente tem um gráfico aqui, ó. Aqui a gente vem tendo a resistividade do mercúrio, tá? E aí, quando ele atingia uma certa temperatura, que a gente pode chamar de temperatura crítica, esse metal, a resistividade dele, a resistividade elétrica dele era nula a partir daquela certa temperatura. Isso era uma coisa nova. Por quê? Um metal normal, vamos pensar aqui, a resistência elétrica dele diminui, mas ele tende a um valor positivo, aqui ó, ele tende a uma reta, um valor positivo, e ele vai se manter constante e não vai mais depender da temperatura. Então, por exemplo, a gente pode baixar a temperatura de um metal, de um fio condutor, mas vai chegar um limite ali que a resistência dele não vai diminuir por causa das imperfeições do material. Então, tem diversos fatores que vão fazer que ele, mesmo em baixas temperaturas, ele apresente uma resistividade. No caso dos supercondutores, não é assim que acontece. No supercondutor, chega numa temperatura crítica que a resistência elétrica ela vira zero. E não é quando a temperatura atinge o zero. Não. Cada material supercondutor tem uma temperatura crítica específica. Então, a resistência elétrica de supercondutores é nula. Supercondutores, eles transportam corrente elétrica sem perda de energia por calor, que é o famoso efeito Joule. Atualmente, nossas redes elétricas, a gente tem grande perda de energia elétrica na distribuição dela, da usina que produz até a nossa casa, por causa do efeito Joule. A corrente elétrica, ao ser transportada pelo fio, que tem uma resistência, ela dissipa energia em forma de calor. Então, seria muito interessante a gente conseguir transportar nossa energia sem nenhuma perda, através de supercondutores. Por que isso não ainda é muito difícil? Bom, é por causa dessa temperatura crítica que os metais precisam atingir para entrar num estado supercondutor. Metais não, desculpa, me corrigindo. Esses materiais, porque não são necessariamente só metais, podem e são misturas de materiais metálicos com compostos orgânicos. Então, lá em 1910, foi quando a gente teve o primeiro definição, não, a primeira medida de um material supercondutor, que foi o do hélio. E ao longo, hélio não, mercúrio. Ao longo dos anos, aí a gente foi conseguindo outros materiais que conseguiam atingir o estado supercondutor. Mas como vocês podem ver aqui, a escala da temperatura é extremamente baixa. Aqui a gente tem temperaturas, aqui começava em 4 kelvins, aqui é 50 kelvins, isso ainda é muito frio. Então, para tu conseguir trabalhar com esses materiais, é muito difícil, tem muito gasto. Tu precisa ter esse hélio líquido para conseguir e tu tem que resfriar e manter, né? Resfriado, manter nessa temperatura. E a partir de 1980 e poucos, conseguiram os supercondutores de alta temperatura. Alta temperatura ainda é 100 kelvins, a menos 200 e poucos Celsius.
Então, ainda é muito frio, mas o nitrogênio líquido já é um material mais fácil de se trabalhar. Então, é isso que está sendo buscado atualmente no estudo dos supercondutores, conseguir que eles tenham uma temperatura crítica mais alta, até possivelmente chegar na temperatura ambiente, que a gente tem esses materiais no estado supercondutor, mas em temperatura ambiente. E como é que funciona a supercondutividade? Bom, agora a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Para entender como é que funciona a supercondutividade, a gente tem que entender o que é uma rede cristalina. Os nossos materiais sólidos, por exemplo, eles são formados de uma quantidade, todos os materiais são formados de uma quantidade enorme de átomos que formam moléculas e que se organizam e formam os materiais macroscópicos. Mas se a gente olhar, tentar pensar neles numa forma microscópica, aqui a gente vai ter, por exemplo, um metal, tá? Essa parte em vermelho seria o caroço iônico desse metal. E ao redor dele a gente vai ter um mar de elétrons livres. Então esse caroço iônico ele seria o núcleo do nosso átomo e as camadas mais próximas do nosso núcleo. E os elétrons nas camadas de condução, que a gente já estudou, que é os que, por exemplo, participam do transporte da corrente elétrica, esses aí são os elétrons que participam desse mar de elétrons. Então, eles não estão ligados necessariamente a nenhum desses núcleos, eles estão flutuando nesse mar de elétrons. No caso de um condutor metálico normal, os elétrons eles chocam-se nos defeitos da estrutura cristalina e aí eles dissipam a energia adquirida pelo campo elétrico. E esse efeito aquece o condutor e dá origem à propriedade da resistência elétrica. Então aqui a gente tem um elétron, a gente aplica um campo para dizer, o elétron mova-se nessa direção. E aí ele vai se mover, mas daí ele vai se chocar com imperfeições do material, vai se chocar com os caroços iônicos, e aí ele não vai fazer uma trajetória retilínea, e nesses choques consecutivos ele vai perder energia, e aí isso que é a nossa resistência elétrica, é assim que ela acontece. No movimento geral, os elétrons vão se movimentar na energia, no sentido que o nosso campo elétrico está dizendo para eles se mexerem, mas eles vão ir dissipando a energia que o campo elétrico está adquirida do campo elétrico. No caso dos supercondutores, isso não acontece. Num supercondutor, então é um efeito quântico. Num supercondutor, os elétrons eles vão se associar em pares. Isso é uma teoria, tá? Que é a teoria dos pares de Cooper para explicar o comportamento dos elétrons num supercondutor. Então eles vão formar esses pares de elétrons, eles vão se mover juntos e eles vão formar um condensado de pares que eles vão estar fortemente correlacionados e que vai transportar a corrente elétrica sem dissipação. Então, no estado supercondutor, o efeito quântico se manifesta numa escala macroscópica. Então, os elétrons eles vão se movimentar assim, e aí a gente vai, em função de uma manifestação quântica, né, que eu já vou explicar um pouquinho melhor, e aí eles vão, essa resistividade nula vai ocorrer numa escala macroscópica. A gente vai observar isso e se a gente tiver um fio de quilômetros de comprimento sendo mantido na temperatura crítica, ele vai ser uma resistividade nula e isso se ocorre por causa do estado supercondutor, por causa de um fenômeno quântico. Então, os elétrons, eles se movimentam, ao se movimentar numa rede cristalina, eles interagem com os íons e eles provocam nessa rede cristalina umas ondulações. Aqui a gente consegue ver essas ondulações do GIF e essas são conhecidas por fônons.
Só que quando a vibração térmica é suficientemente pequena, o que que isso quer dizer? Quando a temperatura é baixa, os fônons, eles tornam-se evidentes e eles são percebidos por outros elétrons, e aí vai alterar o comportamento desses outros elétrons. Então, se a temperatura é alta, a vibração da rede cristalina, ela é alta, então esses fônons acabam não sendo percebidos pelos elétrons, mas quando é bem baixinha no estado supercondutor, é percebido. Então, por intermédio desses fônons, dessas ondulações, dois elétrons eles podem acabar interagindo atrativamente entre si e formar pares. E é meio estranho, né? Os elétrons que são cargas opostas se atrair, mas é o que acontece. Então, no interior da rede cristalina, a parte. Desculpa, então, no interior da rede cristalina, parte do conjunto de elétrons livres, os elétrons de condução, transforma-se num conjunto de pares, os pares de Cooper. Na rede cristalina, aqui a gente tem vários pares de Cooper. Eles não precisam necessariamente estar próximos, isso é um efeito quântico. Eles podem estar afastados, mas eles têm esse comportamento de par. E ao longo de toda a rede cristalina, com todos esses pares, eles formam uma unidade. E aí, quando tu tem uma corrente elétrica passando pelo teu supercondutor, é como se todo ele se movimentasse num conjunto sem ficar se dissipando e batendo em imperfeições e batendo na rede cristalina, porque eles estão coordenados. E tem mais um efeito muito interessante, que é o que vai trazer muitas aplicações que já acontecem no nosso cotidiano e que vem da supercondutividade. E isso é um fenômeno também quântico que acontece em escala macroscópica, que é o efeito Messenger. Desculpa as minhas pronunciações. Mas vamos pensar aqui, ó. Se a gente tivesse um supercondutor, um condutor perfeito. É como se fosse um fio que a gente trabalha nos nossos problemas, que a gente sempre diz, considerando um condutor com resistência elétrica nula. Então seria um condutor perfeito. Se a gente aplica um campo magnético nesse fio condutor, ele não vai se alterar. O que faria alterar alguma coisa nesse fio condutor é mudando o fluxo. Então, a gente teria que movimentar esse campo, movimentar o fio em relação ao campo. Isso a gente aprendeu, que é a lei de Faraday-Lenz. Por exemplo, se a gente desligasse o campo elétrico, aí ia ser induzido no fio condutor um campo contrário, que é do que a gente estudou da lei de Faraday-Lenz, né? Que ia se opor ao fluxo magnético para tentar chegar nesse equilíbrio. Mas seria só enquanto o campo está sendo desligado, né? Depois também nada aconteceria. No estado supercondutor, o que acontece? Quando o fio o fio ou o material está no estado supercondutor, ele vai repelir todo o campo magnético de dentro dele. Independente de haver variação ou não do fluxo magnético, quando ele está no estado supercondutor, vocês veem que as linhas de campo aqui se deformam e não penetram no nosso material supercondutor. Isso é um efeito quântico em escala macroscópica que a gente consegue observar, que a gente consegue usar para diversas aplicações, que ocorre por efeitos quânticos. A física clássica ou as leis de Maxwell, tudo que a gente estudou não explica esse fenômeno. A quântica que explica. E a gente tem os supercondutores de tipo 1 e de tipo 2. Bom, quando a gente tem um material no estado supercondutor, a gente aplica um campo magnético, eu expliquei que o supercondutor ele vai repelir essas linhas de indução magnética de dentro dele, e dentro do supercondutor não vai ter nenhuma linha. Se ele está, por exemplo, numa temperatura
mais elevada, não vai estar no estado supercondutor, aí vai passar as linhas de campo. O que pode quebrar esse estado supercondutor, além da temperatura, é a intensidade do campo. Então, por exemplo, se a gente tem um campo intenso, ele também vai quebrar esse estado supercondutor, ele vai voltar para o estado normal e as linhas de indução vão passar normalmente. Já os supercondutores do tipo 2, acontece uma coisa um pouco diferente. No estado Meissner, é esse estado aqui que nenhuma linha penetra. Mas se a gente aumenta um pouco o campo magnético, ele vai permitir que algumas linhas de indução magnética passem por ele, mas ele ainda vai ter um efeito, ainda vai ter uma propriedade supercondutora, então, e vai estar num estado misto. Se a gente aumentar mais ainda o campo, ele vai para esse estado normal também. O que é interessante desse estado misto é que a gente consegue usar campos magnéticos de intensidade maior. Porque para esse tipo 1 ou para ter esse estado aqui sem nenhuma linha de indução magnética, é para campos muito baixos, então a gente não consegue usar isso em muitas aplicações do nosso cotidiano. Por isso que é interessante os supercondutores do tipo 2. A gente consegue aplicar campos maiores. E onde é que? E eu tô falando, né, de aplicações. Quais que são as aplicações? Bom, os aparelhos de ressonância magnética, eles usam supercondutores. O acelerador de partícula também tem partes dele que usa de supercondutores. Os trens Megalev, ai, agora eu tô confundindo a pronúncia. Mas esses trens bala que atingem velocidades absurdas, eles são a tecnologia que eles usam é de supercondutores. Não é nos trilhos. Os trilhos têm um campo magnético, mas é no próprio vagão. Entre o vagão e os trilhos, há uma relação aqui entre o supercondutor e o campo magnético dos trilhos. Então, isso vem sendo estudado e vem cada vez sendo mais aplicado na nossa sociedade. O ideal, se a gente parar para pensar, né, seria, por exemplo, a nossa rede elétrica ser distribuída através de supercondutores de temperatura crítica alta, no caso, temperatura ambiente. Isso ainda não existe, a gente ainda não tem nenhum supercondutor que funcione em temperatura, por exemplo, 30 graus Celsius. Todos eles são nessas escalas dos 100, 140 kelvins, que ainda é muito frio, mas a busca tá acontecendo. Muitos projetos de pesquisa são em volta desse assunto para tentar conseguir esses materiais com essa propriedade em temperatura ambiente. Isso revolucionaria a nossa distribuição elétrica e, né, diversas aplicações. E agora eu vou mostrar um vídeo, não esse outro aqui, que mostra a mesma coisa que o anterior, mas com mais experimentações sendo feitas. Esse material aqui é um supercondutor do tipo 2. E aqui ele vai mostrar pra gente vários efeitos que esse supercondutor apresenta. Então aqui ele resfriou nosso supercondutor e aí ele vai pegar um ímã e colocar em cima do supercondutor. E aí vocês podem ver que ele fica travado aí numa certa posição. Ele tenta mexer o ímã de lugar, mas o ímã volta para aquela posição que ele estava meio que travado. Aí ele vai pegar e vai empurrar, ele vai baixar um pouquinho e vai travar de novo. E agora ele tenta empurrar o ímã e acaba movendo o supercondutor junto, porque eles estão meio que travados nessa posição. Aí agora ele vai pegar vários ímãs e colocar o supercondutor por cima. A mesma coisa vai acontecer. Eles ficam travados nessa posição, mesmo ele colocando ali uma fruta ali em cima,
eles não querem variar de posição. Agora ele dá uma mexida, ele dá uma forçada ali, e aí ele trava nessa nova posição. Agora ele força a outra posição e trava também. Eu acho isso muito interessante, muito louco, e eu já vou explicar pra vocês melhor como é que isso funciona. Mas antes vamos ver mais aplicações. Aí ele vai ter esse trilho de ímãs, e aí ele vai colocar os nossos supercondutores em cima do trilho. Como vocês podem ver, ó, ele dá um toquezinho e o nosso supercondutor começa a rodar, né, em cima desse trilho, naquela mesma posição que ele fica travado, naquela mesma altura. E aí ele vai dar uma baixadinha, vocês veem que ele fica travado numa nova posição e fica girando. Ele ergueu de novo e aí ele fica travado nessa nova posição girando. Isso eu acho muito louco, muito, muito louco. Agora, ó, ele vai dar uma inclinadinha e aí o supercondutor vai ficar girando com aquela inclinação. Agora ele vai inclinar para o outro lado e o supercondutor vai ficar travado naquela posição, girando naquela posição. Olha isso. Agora ele vai mostrar pra gente que não é só uma repulsão magnética que tá acontecendo. É que ele fica travado naquela posição, querendo ficar naquela posição. Porque mesmo de cabeça para baixo, se fosse só repulsão, ele ia cair, né? Por causa da gravidade. Mas ele não cai, ele fica travado ali, mas girando. Olha, ele vai fazer a mesma coisa, de dar uma inclinadinha. E aí ele vai girando com uma inclinaçãozinha. Aí depois ele vai colocar uma bergamota, sei lá, em cima. E ele vai ficar se movimentando ali, mesmo com a bergamota em cima. Depois ele bota um pão. E aí ele vai explicar várias coisas aqui que a gente já discutiu, mas eu só quero pegar aqui uma imagem que ele tem pra demonstrar que ele vai falar do Meissner do efeito Meissner. Mas a gente discutiu que tem os supercondutores do tipo 2, que eles permitem que passem umas linhas de fluxo magnético. Cadê a imagem? Aqui. Não, aqui. Então, o fluxo das linhas de indução magnética de um ímã, que, por exemplo, eram os trilhos, eles vão ter que se afunilar e aí para passar uma linha só de campo dentro do nosso supercondutor. Deixa eu voltar um pouquinho. Vai ser várias linhas de indução magnética ao longo do nosso supercondutor. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar, quando a gente coloca ele em cima de um ímã, ele vai ficar ali travado naquela posição. E ele não vai querer não vai querer sair dessa posição. Então, por exemplo, se a gente fica movendo o nosso, que nem ele tá fazendo aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ele tava movendo eu queria um take que aparecesse mais o trilho. Aqui, ó. Vocês veem que é vários ímãs iguais ao redor aqui desse trilho. Então, o fluxo magnético ali ao redor desse trilho vai ser constante. Então, se ele movimenta o supercondutor ao redor do trilho, como o fluxo ele é constante, ele pode variar ao redor do trilho. Mas se ele tenta subir e descer, ele apresenta uma certa resistência. Ou se ele quer movimentar, porque as linhas de indução magnética vão estar se mexendo, né? O fluxo magnético ao redor do nosso supercondutor vai se mexer. E aí vai ter uma resistência, ele vai apresentar uma resistência a essa mudança de fluxo. Então, desde que o nosso supercondutor fique fique se movimentando ao redor de um fluxo magnético constante, ele não vai apresentar essa resistência.
Então ele vai ficar se movendo. E daí, quando ele gira, vocês veem que tem uma certa resistência ao ele fazer o movimento de trocar a posição do supercondutor. Mas aí, a partir que ele se estabiliza nessa nova posição, nessas linhas de fluxo magnético, enquanto ele está girando, não está tendo alteração do fluxo e ele fica se movimentando infinitamente. E é assim que os trens balas funcionam. O supercondutor fica no trilho, desculpa, no vagão, e os trilhos são ímãs, e aí ele fica apresentando esse comportamento de ficar travado nessa posição, porque se fosse só uma repulsão é muito difícil de tu manter estável essa posição que ele trava, porque ele não teria uma posição que ele trava, ele só ficaria num equilíbrio ali numa posição muito específica. Aí não, é o quantum locking, travamento quântico, que vem dos efeitos que a gente estudou do supercondutor. Isso, nossa, eu acho isso muito, 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 muito legal. Então, são aplicações que estão sendo utilizadas já no nosso cotidiano, não aqui do Brasil, nós não temos, mas é explicado por causa da quântica dos supercondutores. Isso é um efeito quântico que a gente consegue observar em escala macroscópica. A gente não está vendo as linhas de fluxo magnético, mas tem também experimentos que conseguem nos mostrar esses aqui que deixa eu voltar aqui para a imagem final. A gente consegue ver um material se comportando dessa maneira, a gente consegue ver tubos de fluxo magnéticos passando pelos supercondutores. É muito interessante. Então, gente, essa foi a aula que eu preparei. Vou deixar aqui passando o supercondutor. Vou deixar vocês assistindo. Essa foi a aula que eu preparei para vocês sobre supercondutores. Espero que vocês tenham gostado, se interessado. Essa é uma aula mais introdutória para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Mas é uma área da física que está prosperando muito, tem muitos estudos e muita área que eu, particularmente, quando conheci, fiquei fascinada. Então, espero que eu tenha despertado um pouco dessa curiosidade em vocês também e muito obrigada por assistirem.